sejam bem-vindas e bem-vindos à aula introdutória do nosso curso de Legislação Social. O curso de Legislação Social da Atas Concurso, ele compõe aquela série de cursos que vai tratar então dos grandes temas do serviço social. Então nós temos o curso Grandes Temas do Serviço Social Fundamentos, Grandes Temas do Serviço Social Legislação Social e Grandes Temas do Serviço Social Trabalho Profissional. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês agora o curso Grandes Temas do Serviço Social Legislação Social, tá? A proposta do curso de Legislação Social é então auxiliar você que está aí se preparando para concursos e quando olha essa questão de legislação social, eu costumo dizer que algumas pessoas costumam brincar que chega a dar até coceira, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer em relação à legislação social. A nossa proposta aqui é mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças. Isso não significa dizer que você pode deixar de lado legislação. Não, precisa estudar com afinco, precisa se dedicar, mas não precisa ter todo esse temor em relação à legislação social, não precisa estar aí fadado ao fracasso em relação às questões de legislação social. A proposta do nosso curso é trazer então a síntese dessas legislações, apresentar essas legislações para vocês, para então auxiliar na hora do estudo. Mas nós vamos simplesmente apresentar essas legislações? Não, nós vamos trazer os aspectos principais, as principais dúvidas, quais são os temas aos quais vocês precisam se ater na hora de estudar a legislação. Por quê? Quando se propõe a estudar a legislação social, especialmente para concurso, existem duas grandes dificuldades. A primeira, ela diz respeito aí à nossa própria formação enquanto assistentes sociais. De que forma que nós temos acesso à legislação social nos nossos cursos de graduação? Nós temos acesso à legislação social de forma problematizada. Nós vamos estudar essas legislações buscando entender aí criticamente como essas legislações elas vão ser desenvolvidas, elas vão ser implementadas no Brasil. Por exemplo, quando nós vamos estudar Estatuto da Criança e do Adolescente dentro dos nossos cursos de graduação, como que nós estudamos o ECA? Nós vamos focar na questão da doutrina da proteção integral, em contraponto com a doutrina da situação irregular do Código de Menores e tentar entender como que se dá a operacionalização, a efetivação do ECA na atualidade. Mas nós não sabemos a estrutura do ECA, nós não sabemos os artigos que aborda. Quando, por exemplo, vamos estudar saúde, Lei Orgânica da Saúde na graduação, de que forma que nós estudamos? Nós estudamos muito mais a política de saúde, o direito à saúde, do que a própria legislação. Então essa é talvez uma das dificuldades que se tem em relação a estudar a legislação. Outra dificuldade que é encontrada é o fato de que as legislações sociais elas são muito extensas e aí não se tem tempo suficiente para estudar tudo isso, para conseguir dar conta de todo esse material. E a terceira grande dificuldade é que se estuda a legislação de forma errada. Como assim, professora? Tem um jeito certo de estudar a legislação? Tem. Por quê? Se eu pego a lei e vou ficar lendo a lei repetidas vezes, como se isso fosse resolver o meu problema, não vai. Por quê? Eu não vou conseguir gravar e decorar toda a legislação, tá? Legislação social, nós temos aí 7 leis e mais normativas e mais resoluções, então não vou conseguir decorar tudo isso e ficar lendo exaustivamente sem conseguir entender, não vai adiantar nada. Bom, dito isso, pontuados esses principais problemas em relação à legislação, nós precisamos então apresentar para vocês a nossa proposta, apresentar a proposta do curso Legislação Social. Nós então estruturamos esse curso em 10 videoaulas. Essas videoaulas vocês vão ter acesso ao conteúdo digital delas, a apostila digital com sínteses elaboradas a partir dessas legislações e ainda a oportunidade de testar o conhecimento de vocês nos exercícios, no simulado. Cada aula tem o seu simulado, que você vai responder questões acerca daquela legislação e ainda a possibilidade de participar em fóruns aí para conversar com outros alunos e mesmo ter as dúvidas respondidas aí pela professora coordenadora do curso, que no caso é essa que vos fala. Bom, esse curso, essas 10 videoaulas, elas estão elaboradas da seguinte forma. Nós iniciamos o nosso curso com a Constituição Federal.
Por que a Constituição Federal de 1988? Porque essa é uma legislação que nós poderíamos chamar aí de a principal legislação ou aquela que vai abrir as portas para todas as demais. A Constituição Federal, ela está organizada em 10 títulos, e aí como estudar esses 10 títulos, quais os principais títulos, quais os principais assuntos? Professora, cai Constituição? Constituição está na maioria dos concursos para assistentes sociais. Então, precisamos olhar com atenção para a Constituição, e é isso que nós fazemos na primeira aula do nosso curso. Nós apresentamos a Constituição e destacamos quais os aspectos principais que precisam ser estudados. Por exemplo, precisamos entender a questão dos direitos individuais e coletivos, a questão dos direitos sociais, dos direitos políticos, o título 8º que trata da ordem social, que trata aí da regulamentação da Seguridade Social, saúde, previdência, assistência. Então isso nós vamos trabalhar na nossa primeira aula. Professora, como é que eu vejo essa questão de pena de morte, essa questão de direito à segurança, de direito à propriedade, direito à liberdade? O que é isso? Aonde está isso? Se está na Constituição, lá no segundo título que trata dos direitos e garantias individuais, tá? Então a Constituição é importante, é fundamental para o sucesso em concurso no que diz respeito à legislação social. Por isso, é a Constituição que abre o nosso curso de legislação social. A nossa segunda aula, ela vai tratar então da LOS, Lei Orgânica da Saúde, ou Lei 8080. Essa lei, ela é importante, ela é cobrada também em concursos para assistentes sociais, e especialmente aqueles concursos para a área da saúde. É a lei, nós poderíamos dizer, a lei máxima em termos da política de saúde no Brasil, e aí nós apresentamos na nossa aula os títulos dessa legislação, dando destaque para a questão da promoção, da proteção e da recuperação da saúde. O que é isso, professora? Como estudar isso? Como guardar isso? Nós vamos trabalhar isso de forma detalhada na nossa aula, e focando aí a questão do Sistema Único de Saúde. É a Lei 8080 que vai trazer então o Sistema Único de Saúde, que vai trazer a regulamentação desse sistema. E por isso é imprescindível que se conheça a Lei 8080, especialmente a questão da Constituição do SUS, e é isso que nós trabalhamos na nossa segunda aula do nosso curso de legislação. A terceira aula vai tratar do Estatuto do Idoso, né? E nós apresentamos o Estatuto. Professor, é verdade que o Estatuto do Idoso é muito parecido com o ECA, é tipo um mini ECA, um mini Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, guarda diversas semelhanças, inclusive na estruturação de títulos, na estruturação de capítulos, e a própria redação de alguns artigos do Estatuto do Idoso é bastante semelhante com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas qual a principal semelhança? O Estatuto do Idoso trata também da proteção integral, né? Trata daquela capacidade, daquele direito que os idosos têm de que toda a sociedade zele pela efetivação dos seus direitos fundamentais. Então, no Estatuto do Idoso, nós vamos entender quais são esses direitos e qual a forma de operacionalização desses direitos. Essa é a nossa aula de número 3. A nossa aula de número 4, ela vai tratar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a mais recente das legislações sociais, legislação que foi promulgada em 2015 e que vai tratar especialmente dos direitos da pessoa com deficiência. Qual o foco dessa legislação? Essa legislação vem para assegurar a igualdade da pessoa com deficiência. Então é uma legislação que está distribuída e também em títulos, mas que vai ter uma estrutura maior, que é parte 1 e parte 2, sendo que na parte 1 vai se ter então a discussão acerca dos direitos da pessoa com deficiência, com ênfase na questão da igualdade. Então a pessoa com deficiência, ela precisa ter os seus direitos garantidos de forma igual a todos os demais, mas como isso não acontece de fato, se tem uma legislação para garantir isso. Essa é a nossa aula de número 4.
A nossa aula de número 5 é o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é cobrado aí em praticamente todas as provas para assistentes sociais no Brasil. Vai se ter perguntas acerca do ECA. O ECA é uma legislação extensa, né, ele tem aí diversos títulos, ele vai abordar tanto a questão da natureza dos direitos da criança e do adolescente, como a forma de operacionalização. Então, onde eu encontro o conselho tutelar dentro do ECA? Você vai encontrar conselho tutelar dentro do ECA lá na parte especial, no 5º título, que é dedicado ao conselho tutelar. Aonde eu encontro os conselhos de direito? Lá no 1º título da parte especial, que trata da política de atendimento. Onde eu encontro a questão da adoção dentro do ECA? Você vai encontrar lá na parte 1, no 1º livro, no 2º título, que vai tratar dos direitos fundamentais. Dentro do direito à convivência familiar e comunitária, você vai encontrar a questão da adoção. Então, a nossa aula em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz a estrutura geral do ECA, e isso é extremamente importante na hora de estudar, mas ela traz também os principais aspectos, os assuntos mais discutidos e o que precisa de fato, qual deve ser o foco na hora de estudar. A nossa aula de número 6, ela vai tratar do Plano Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O plano é uma normativa e o SINASE uma legislação. Por que é importante trazer essas duas normativas, essas duas legislações, sendo que o plano, né, ele é mais geral e o SINASE é uma lei? Porque quando nós tratamos aí dos direitos da criança e do adolescente, do que está previsto no ECA, o Plano Nacional e o SINASE, eles vêm numa forma complementar ao que foi proposto no ECA. Então é como se fosse uma regulamentação, um detalhamento daquilo que está no ECA. Então essa aula de número 6, nós poderíamos dizer que ela é um complemento para o entendimento do ECA, mas através desse documento que é o Plano Nacional. O Plano Nacional, ele regulamenta o quê? Ele regulamenta o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária. E o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele vai falar então, ele vai abordar o cumprimento de medida socioeducativa, ele vai abordar a forma então como se estrutura no Brasil as medidas socioeducativas para adolescentes autores de ato infracional. Nós vamos então para a nossa aula de número 7. A nossa aula de número 7 vai trazer a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. A LOAS, ela é a legislação que vai regulamentar a política de assistência social e vai trazer então princípios, diretrizes, objetivos, vai trazer a estruturação, por exemplo, por que benefícios, por que serviços, por que programas, por que projetos. Entre benefícios, o que é o BPC, o que são os benefícios eventuais, como fazer essa distinção, tudo isso nós trabalhamos na nossa aula. Como, por exemplo, conseguir diferenciar princípios de diretrizes? Quais são os objetivos da assistência social? Esses são aspectos, esses são assuntos que nós trabalhamos na nossa aula de número 7, a nossa aula que aborda a Lei Orgânica da Assistência Social. A nossa aula de número 8, ela vai tratar do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, e a norma operacional básica do SUAS, a NOB-SUAS. Por que é importante ressaltar isso? A LOAS, ela vai fazer aí o panorama acerca da política de assistência social e o SUAS, a legislação que estabelece o SUAS, ela só altera a LOAS. Mas nós vamos ter então a NOB-SUAS, que é a norma operacional básica, ou seja, a normatização da política de assistência social. Por isso, a nossa aula de número 8 vai tratar desses dois documentos, buscando então que vocês tenham uma compreensão melhor, uma compreensão mais aprofundada acerca da Lei Orgânica da Assistência Social. A nossa aula de número 9, ela trata da Política Nacional de Assistência Social e da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. A tipificação é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, por quê? Lá na LOAS está estabelecido que as ações da assistência social, elas vão estar definidas aí em benefícios, serviços, programas e projetos.
Quais são esses serviços? Por isso que nós temos a tipificação. A tipificação, ela classifica, ela define quais são os serviços da assistência social. E a política nacional, o documento da política, é uma forma de estruturação da assistência social e complementa, portanto, o entendimento acerca da Lei Orgânica da Assistência Social. E, por fim, o nosso curso se encerra, então, com a Lei Maria da Penha, a lei que vai tratar aí das formas de coibir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Professora, mas qual a diferença entre violência doméstica e familiar? Isso nós trabalhamos na nossa aula. Professora, quais são os tipos de violência? Nós vamos então fazer um raio-x da Lei Maria da Penha e aí trabalhar os aspectos principais em relação a essa legislação. Por que é importante estudar a legislação social? Porque muitas vezes, no nosso cotidiano, nós vamos ter situações em que a legislação não é cumprida. E aí, quando eu vou responder prova, eu falo, mas será que isso está na legislação? Porque no dia a dia isso é tão diferente. Estudar a legislação requer esquecer um pouco essa questão da problematização do cotidiano e focar nos aspectos que são mais importantes. Professora, por onde começar? O nosso curso é justamente orientar vocês, caminhar com vocês nessa proposta de entender a legislação social, de entender os objetivos dessas leis e quais os aspectos principais que precisam ser trabalhados. Então, eu desejo para vocês bons estudos, espero que vocês venham com a Atas, venham fazer esse curso, porque esse é um curso que foi pensado para auxiliar vocês nessa caminhada. Nós recebemos várias solicitações, vários indicativos de que essa área é uma problemática para os assistentes sociais na hora de estudar. Sempre se fala, professora, por onde eu começo a estudar a Constituição? Como eu faço para estudar a LOAS? É possível decorar o ECA? Então, é para auxiliar nessas questões, nessas dúvidas, nessas problemáticas que vocês nos trouxeram aí, seja através da nossa fanpage, através da nossa página, através do nosso contato por WhatsApp, é para responder, para auxiliar vocês nessas dificuldades que nós temos a alegria de lançar o curso preparatório Legislação Social. Sejam bem-vindos, façam bons estudos e nós esperamos encontrar vocês aqui na nossa plataforma, encontrar vocês na Atas, para a gente então construir essa proposta de estudo. Muito obrigada, bons estudos e para melhores estudos, Atas Concursos.